igreja, será se é verdade mesmo, Iracilo? Eu disse, Preta, a Bíblia, ela manda a gente ser contextual, é espiritual. Ela manda a gente buscar tudo, a gente buscar para ter a veracidade daquilo. Não é o cara falou ali que ele fez essa cura, ele orou e aconteceu a cura, e você já vai acreditando. Porque a Bíblia diz assim, que maldito o homem que confia em outro homem. A Bíblia diz lá em deixa eu lembrar bem, é Mi, Miqueias, Miqueias, é 7, diz assim, que o inimigo da gente é o da casa da gente, que na literatura portuguesa não é casa, por ser a letra S, com A, caça. Então o inimigo da gente é aquele que está na mesma caça, no mesmo exame, na mesma investigação, aquele cara que está dizendo que sabe, esse cara está na mesma caça, no mesmo exame. Então a Bíblia diz que o inimigo da gente é este cara, para a gente não acreditar nele, para a gente não acreditar nesse cara. Então tudo a gente tem de buscar a veracidade daquilo, a certeza. Tudo a gente tem de buscar. Muitas vezes numa igreja, o cara, o dono da igreja, ele induz ao erro aquelas pessoas da igreja. Vamos supor, irmão, se alguém lhe fazer uma pergunta se você foi curado, isso e aquilo, fala que já foi curado, para aumentar a fé daquele. Então, muitas vezes, a irmã, o irmão da igreja, ele é induzido ao erro pelo dono da igreja, porque o dono da igreja está querendo dinheiro, ele bota uma igreja ali no canto, se não der dinheiro, ele coloca no outro canto, ele está buscando dinheiro. O cara disse assim para mim, Iracildo, eu aceitei a Jesus e agora esses 2 dias eu ganhei 10 almas para Jesus. Eu disse, não, meu filho, você ganhou para o dono da igreja, não foi para esse Jesus. Esse Jesus você não sabe quem é. O que é Jesus? A Bíblia diz que Jesus, ele é o alfa, ele é o alfabeto. A Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Apocalipse 22, versículo 13, diz que Deus, ele é o alfa, ele é o alfabeto. Então, Deus onde está a verdade, não é mentira. A Bíblia diz lá em Mateus 11:6, diz assim, maldito é todo aquele, diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus, a verdade. Quando o cara diz que o cara aceitou esse Jesus, não foi esse Jesus. Você aceitou o dono da igreja, você vai trabalhar para ele de graça. A Bíblia diz lá em Mateus 23:4, diz assim, que ele coloca um fardo pesado e difícil de suportar e coloca no ombro do homem, mas nem ele mesmo consegue mover com o dedo. Ele coloca o irmãozinho para ir pro sal quente atrás de dinheiro para ele, mas ele não vai. Ele coloca o irmão para pagar 10% de tudo quanto ganha, mas ele não paga. Ele é o dono da igreja, ele vai pagar esse dízimo para quem? Que ele não foi nem estudar para saber o que é dízimo. Dízimo é estatuto, palavras concretas, ele está mentindo pro irmão. A Bíblia diz lá em 2 Pedro, 2 Pedro 2:19, diz assim, homem prometendo a liberdade quando ele mesmo é escravo da corrupção de homens, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O homem sai de casa em casa prometendo a salvação, mas só que ele é escravo do dono da igreja. Ele aceitou o dono da igreja, está seguindo a ele, servindo a ele e dizendo que está seguindo esse Jesus. O homem prometendo liberdade quando ele mesmo é escravo de um homem, da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ele foi vencido e convencido pelo dono da igreja para fazer isso e aquilo, buscar a alma, diz que para Jesus, dizendo que é para Jesus, mas é para ele. Então a igreja, eles são induzidos ao erro pelo dono da igreja. Não, irmão, para aumentar a fé do irmão, você tem de falar que foi curado, que Jesus te abençoou. Eu vi uma igreja lá em São Paulo uma vez, a Deus é Amor, que eu cheguei lá, que eu fui um tempo dessa igreja, né? Eu cheguei lá, tinha muita moleta, mas eu nunca vi um cara sendo curado nessa igreja, eu nunca vi, não. E lá tinha tanta moleta, então o cara, ele passou a induzir o irmão ao erro, contando mentira pro irmão, tirando o homem da verdade e colocando na mentira. Então, a Bíblia manda nós ser contextual, espiritual. A Bíblia de 1 Coríntios, do capítulo 2:15, diz que o homem é espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem é espiritual, ele julga, ele faz exame, investigação, ele tem a veracidade daquilo, ninguém enrola ele não é julgado por ninguém, diz a literatura. Então tudo a gente tem de buscar a veracidade daquilo. A Bíblia diz lá em João 4, 24, diz assim, que o melhor adorador de Deus é aquele que adora em espírito e verdade. O melhor adorador de Deus é aquele que vai buscar o espírito de tudo
Ele adora, a adoração dele é com verdade. Jesus é a verdade, é o verbo, pois ele vai buscar o verbo, ele vai buscar o alfa, o alfabeto daquilo. O melhor adorador de Deus, o que é Deus? Deus, ele é o alfa, ele é o alfabeto, ele está no primeiro, último, no princípio, o filho, está na formação de algo, então o melhor adorador é aquele que vai buscar contexto. É aquele que vai buscar o espírito daquilo, ele vai buscar fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática daquilo, pois aí está o melhor adorador de Deus, por ter buscado o espírito daquilo, a verdade é daquilo, pois aí está o melhor adorador de Deus, diz a literatura. Tudo a gente tem de buscar a veracidade daquilo. A Bíblia diz assim, em João 7, 24, diz assim, não julgueis conforme a aparência, mas julgai conforme a reta justiça. A Bíblia não manda a gente julgar conforme apareça. Não, você achou que é, o pastor disse que é, o juiz disse que é, o delegado disse que é, o professor disse que é, e você já foi acreditando. Não. A Bíblia manda você ser contextual, sempre buscando o contexto daquilo. O que é contexto? A literatura diz que contexto é o modo pelo qual a ideia está encadeada no escrito. Você tem de até essa ideia, até esse escrito, tem de descadear porque ela está encadeada no escrito. Ela está encadeada na fonética, morfologia, sintaxe, timbre, ortografia, gramática, ela está encadeada. Então você tem de regressar, voltar e até essa ideia, até esse contexto, e tem de descadear para que venha proclamar com veracidade para o seu irmão. A Bíblia manda nós ser sinceros para com o nosso companheiro, para que ele venha andar concretamente, diz a literatura.